Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia 24 de janeiro. Dia de celebrarmos, juntamente com toda a Igreja, a memória de São Francisco de Sales. O dia escolhido pela Igreja para divulgar a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, a cada ano é justamente no dia 24 de janeiro, dia da memória litúrgica de São Francisco de Sales. Reconhecido por sua grande capacidade intelectual, então foi proclamado doutor da Igreja no ano de 1877 pelo Papa Pio IX e posteriormente foi declarado padroeiro dos jornalistas e dos escritores e também das pessoas deficientes auditivas. Então, São Francisco de Sales, rogai por nós. Convido hoje você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Marcos no capítulo 1, versículo do 14 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele. De modo que Jesus entrou na barca e sentou-se enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seus ensinamentos dizia-lhes: escutai, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, quando chegaram a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo aconteça em parábola. Para que olhe e não enxergue, escute e não compreenda, para que não se converta e não seja perdoado. Ele disse: vós não compreendeis esta parábola, então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escuta, chega Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desiste. Outros receberam a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufoca a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que receberam a semente em terreno pedregoso são os que ouvem a palavra. Aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão frutos, um 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, ela é fonte de vida. A palavra de Deus é semente que traz dentro de si a força do Senhor Jesus, que continua lançando semente em nossos corações. Então, confiante de que nós saberemos cultivá-la no espírito da fé e da fidelidade a Deus. Veja que no Evangelho de hoje foi nos apresentada a parábola do semeador. Então, Jesus dirige a multidão, fala da importância do acolhimento à palavra de Deus, comparando-a com a semente lançada à terra. Falando em parábola, ou seja, fazendo comparações do reino de Deus com a realidade vivida pelos pequenos, Jesus passava a sua mensagem salvífica, revelando a eles o mistério do reino e confundindo os grandes que não viviam a mesma realidade e não entendiam o que estava oculto nas entrelinhas das suas parábolas. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, veja que Jesus explicou essa parábola apenas para os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos dele. Subiram na barca e o escutaram. Quando estamos perto de Jesus, temos a chance de aprender melhor. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola. Foi esta a explicação
que Jesus deu a eles. Assim, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos dá a chave do mistério do reino de Deus. É estar próximo a ele, ou seja, é subir na barca que é a igreja. Quem está longe das coisas de Deus, quem está longe da igreja, vê, mas não enxerga. Escuta, mas não compreende. Por isso não se converte e permanece na escuridão. Na igreja e em comunidade nós temos a oportunidade de escutar melhor para entender os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a semente é a palavra de Deus que, jogada no terreno do nosso coração, germina na medida em que for acolhida, compreendida e, em consequência, ser vivenciada. Refletindo sobre a exposição que Jesus faz dos tipos de terreno, todos nós temos a chance de sondar a terra do nosso coração para perceber se a palavra está ou não dando fruto na nossa vida. Se estivermos apenas nos preocupando em ouvir falar das coisas de Deus, mas não estivermos pondo em prática os seus ensinamentos, a semente se dispersará e não dará frutos. Então veja que, assim também, se por causa das preocupações, por causa da lida do dia a dia, das ocupações, das tribulações, nós nos afastamos e não perseveramos em adubar a terra e regar a semente, essa será sufocada e morrerá sem germinar. Meus irmãos e minhas irmãs, queridas famílias, o terreno do nosso coração só será uma terra boa quando a palavra acontece na nossa vida. E mesmo no meio das provações, poderemos assim dar testemunho da nossa fé e confiança nos desígnios de Deus para nós. Onde você está buscando o entendimento das coisas de Deus? Você já se perguntou sobre isso? Onde eu busco o entendimento das coisas de Deus? Quando você escuta a palavra de Deus, tem um propósito de vivenciá-la? Você tem acolhido a semente da palavra com o coração aberto? Você procura sempre estar na barca com Jesus? E para você, o que é a barca? Ou qual é a barca de Jesus? Reflita isso no nosso dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Espírito que a palavra que faz frutificar transforme o nosso coração em terra fértil, onde a palavra de Deus possa assim dar seus frutos. Que sejamos assim bem conscientes de que o reino lhe pertence. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.